Estamos aqui com o Carlos Jordi, deputado federal pelo Rio de Janeiro, no Parlatório Livre, que vai dar um tempinho dele aqui para conversar com a gente sobre o combustível sem imposto. Ô Carlos, tu acha que quando a gente zerar o imposto no combustível, a gente vai enriquecer o país? Com certeza, eu não conheci o movimento de vocês, já parabenizo, acho que é realmente muito importante iniciativas como essa, porque acho que as pessoas, o cidadão comum não tem noção, ele tem noção de que ele paga muito caro o combustível, mas não sabe que o Brasil, como um país autossuficiente com relação ao combustível, deveria ter um combustível muito mais barato, que pudesse ser do preço adequado para que nós pudéssemos não ser tão assaltados pela essa indústria. E é fato que o imposto, a taxação, ela se dá de forma muito avassaladora no combustível e faz com que a gente pague até R$5 pelo litro de gasolina. Isso é um absurdo. Hoje, você ter carro e andar de carro é um artigo de luxo, é somente para quem realmente tem condições. Muitas vezes você acaba tendo que andar de ônibus ou outros transportes, e realmente isso não cabe mais num país como o nosso, que agora caminha para ter mais liberdade, para ter menos interferência estatal, para que não haja mais uma estrutura tão paquidérmica como é a nossa, em que, como vocês mesmos têm como proposta, deve-se reduzir o tamanho do Estado, reduzir o tamanho de tanta estatal, tanta coisa que muitas vezes você vê que é desnecessário para o nosso país. Então, se nós reduzirmos o tamanho do Estado, reduzirmos ali os gastos desnecessários com o funcionalismo público, você consegue sim fazer com que, pelo menos, diminua um pouco a carga tributária em cima do combustível, que é realmente muito impactante, né, de forma negativa na vida do cidadão. Fala para quem está assistindo a gente como é que Então, de novo, você acha que zerar o imposto no combustível vai fazer crescer o número de empregos no Brasil? Não, com certeza, né? O preço alto do combustível ele impacta em tudo. Ele gera inflação, ele repercute no preço final das coisas, fazendo com que tudo seja mais caro por conta do nosso país de dimensão continental, em que a maioria dos transportes são feitos através de caminhões. Nós não temos ferrovias, não temos uma malha ferroviária, e isso deveria também ser algo que deveria ser tratado pelo Ministério de Infraestrutura. Isso faz com que a maioria dos nossos dos alimentos e todos os outros mantimentos sejam transportados através de rodovias. E com preço alto, isso repercute no preço final de todas as coisas, e isso também gera desemprego. Zerando ou diminuindo, com certeza vai melhorar muito, vai gerar mais emprego para que a gente possa estar prosperando aí economicamente no Brasil. Hoje a gente fala muito do combate à corrupção. Você entende, Carlos, que cortar imposto corta a corrupção? Olha, não é que cortar imposto corta a corrupção. Realmente reduzir a carga tributária e também é uma questão que a corrupção ela é muito relacionada ao fisiologismo, à grande estrutura paquidérmica que nós temos no Brasil. Para que a gente possa realmente trabalhar no combate à corrupção, nós temos que fazer com que esse poder que fica muitas vezes concentrado na mão de alguns poucos ali, de governantes que criam dificuldades para vender facilidades, você inibir isso, você acaba reduzindo bastante a corrupção, que hoje é um mal que assola o país e se deve muito por conta disso. Você vê um governo que muitas vezes ele começa a entrar ali em conluio com algumas pequenas empresas, pequenas não, né? Poucas, mas enormes empresas, como foi o caso aí do governo Lula, governo Dilma com o Ike Batista e outras empresas, Odebrecht e tudo mais, vendendo facilidade para essas. E as outras empresas ficam à mercê, não conseguem ter acesso a linhas de crédito, as grandes ficam tendo acesso a BNDES. Agora a gente está mudando isso com o governo Bolsonaro, né? A gente podem falar muitas coisas a respeito, até quem não votou no Bolsonaro, mas ele tem tentado bastante mudar o direcionamento desse tipo de política, sobretudo do BNDES. Nós concordamos, você está certo. O ponto que a gente está falando é, como tem menos dinheiro para o cara roubar, é menos roubo nessa situação, né? Se você bota menos dinheiro na mão do Estado, proporcionalmente a corrupção vai cair, porque o cara não tem de onde
tirar tanto dinheiro pro bolso dele? Mas ele sempre dá um jeito. O corrupto ele vai sempre dar um jeito de se locupletar e de arrumar de onde tirar. Como eu disse, nós temos que mudar a estrutura do Estado para que esses desvios não ocorram mais, para que não se possa criar dificuldade de vender facilidade. Então, nesse caso, diminuir a quantidade de funcionário público, já está diminuindo a quantidade de gente que possa criar complicações para o empreendedor e para o povo no geral? Também, reduzir a quantidade de funcionários públicos, reduzir, na verdade, a gente tem que ter o funcionalismo público, eu mesmo sou funcionário público, mas nós temos que ter uma estrutura que seja direcionada para atender realmente os fins do cidadão, para as atividades fins do Estado, e não criar um monte de estatal, um monte de ministério que não serve para porcaria nenhuma, a não ser para ser cabide de emprego. Pô, excelente. O Carlos Jordi aqui falou com a gente. Alguma coisa para complementar, Carlos? Não, só agradecer aí e parabenizar pelo movimento de vocês. Nós temos que ter realmente sempre iniciativas como essa para que tenha mais liberdade e menos interferência estatal. Porra, isso aí. Valeu, porra. Obrigado. Inventou. Valeu, Carlos. Valeu, falou. Porra. Tamo junto.